Nenhuma comédia de meia hora fez tanto sucesso assim. Há adolescentes que estão descobrindo a série agora. Isso é uma loucura. Smelly cat. As horas e a intensidade eram brutais. É um aniversário de 25 anos. Agora, a verdade pode ser dita. Friends se passava em Nova York, mas era filmado em Los Angeles. E essa foi a primeira vez em 25 anos que o móvel mais famoso do programa esteve na frente de uma fonte no Central Park. Vamos falar sobre a magia de Friends e sobre o futuro desse gigante da televisão que nunca deixou de encantar. Estamos em Burbank, na Califórnia, nos estúdios da Warner Brothers. Desde sua fundação, em 1923, milhares de programas de TV e filmes foram criados aqui. Ao longo do programa, faremos um tour pelos bastidores da casa de Friends. Vamos começar pelo início. Quais eram as outras ideias de títulos para o programa? Insônia Café. Estávamos passando pela rua e vimos esse lugar. Nós amamos o nome e achamos o cenário interessante. Por que não escolheram esse? Acho que a emissora não gostou. Pensamos em Friends Like Us, The Six of Us, Across the Hall. I just want to be married again. E acabamos escolhendo só Friends. And I just want $1 million. Kevin Bright disse, se conseguirmos um bom horário, pode até chamar de Kevorkian. Não me importo. Louco por Você estreou em uma noite de quinta-feira, às 8 horas. E nós o colocamos logo depois. Era uma boa sequência para um casamento entre jovens adultos. E terminava com Seinfeld. Hey, when I'm driving, I let people in ahead of me all the time. I'm always waving everybody in. Go ahead, go ahead, go ahead. No, don't. Stop cleansing my aura. Pilots are difficult because... Pilotos são difíceis porque o seu trabalho é dar muita exposição e a história de fundo. Hey, everybody, this is Rachel and Heather Lincoln High survivor. This is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. And you remember my brother Ross? Sure. Hey. And you're also doing... E tínhamos que convencer os telespectadores a gostarem dessas pessoas e a voltarem na semana seguinte. You okay, sweetie? I just feel like someone reached down my throat, grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck. Cookie, você tem ideias, inventa personagens, mas não sabe se vai pegar. O sonho era que não fosse cancelado após 6 episódios. Essa era a nossa meta. You're the only person I knew who lived here in the city who wasn't invited to the wedding. Oh, I was kind of hoping that wouldn't be an issue. You know, what I remember... Pelo que me lembro, quando fizeram o teste, o resultado não foi tão bom. Didn't do that well. Isso deu muito medo. What if I don't want to be a shoe? What if I want to be a purse? You know, or a hat? Como a emissora insistiu, mesmo com testes ruins? Foram inteligentes? If you don't feel like being alone tonight, Joey and Chandler are coming over to help me put together my new furniture. Yes, and we're very excited about it. Havia um drama incrível. I hope she'll be very happy. No, you don't. No, I don't. To hell with her. She left me. E havia comédia. And you never knew she was a lesbian. Havia uma conexão. Parecia que eles realmente sabiam o que estavam fazendo. There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Come on. You're going out with the guy. There's got to be something wrong with him. So does he have a hump and a hairpiece? Era menos convencional do que os outros seriados da época, tirando Seinfeld. Com certeza. Mas a NBC não gostou muito. No primeiro episódio, a Mônica dorme com o cara no primeiro encontro. Paul, this is... Everybody? Everybody, this is Paul. Ela é louca por ele. Ele conta uma mentira que a faz se apaixonar por ele. Ever since she left me, I haven't been able to perform sexually.
And NBC. E a NBC ficou muito preocupada. What the hell do you do on a real day? E eles distribuíram uma pesquisa para a plateia que era muito enviesada. As perguntas eram tipo: você acha que a Mônica é A, vadia, B, piranha, C, fácil, D, todas as anteriores, por dormir com um cara no primeiro encontro? Isso é influenciar as testemunhas. É, isso mesmo. You had sex, didn't you? They didn't care. No. Mas as pessoas nem responderam porque não se importavam. You mean you know Paul like I know Paul? Are you kidding? I take credit for Paul. You know, before me, there was no snapping his turtle for 2 years. Odeio admitir, mas essa história da Mônica foi de uma experiência minha na faculdade. Hold on a second. So you went on a date. Espera aí, você saiu com um cara de quem gostava bastante e ele te contou uma história, uma grande mentira, sobre estar tão magoado que não conseguia fazer sexo havia 2 anos. He hadn't been able to have sex for 2 years. Exato. E você caiu nessa? Eu caí nessa completamente. Sinker. Of course it was a line. Eles também se preocupavam por não ter um personagem mais velho. She got the furniture, the stereo, the good TV. What did you get? You guys. Oh, God. You got screwed. Oh, my God. Tinham medo que os mais velhos não assistissem. All right, kids, I gotta get to work. If I don't input those numbers, doesn't make much of a difference. So we tried. Então, nós escrevemos um episódio com um policial que está fazendo sua ronda, chega e conversa com eles. Ficou tão ruim que nós o descartamos. No, we threw it out. O que dissemos para a emissora foi que apresentaríamos os pais dos personagens. I told her you have a restaurant. No, Mom, I don't have a restaurant. I work in a restaurant. Well, they don't have to know that. When I read the first episode of Quando eu li o primeiro episódio, eu achei muito bom. E eu amei meu personagem. my character Oh, we're having spaghetti. That's easy. because it was Porque era engraçado, mas com momentos comoventes. Those earrings look really lovely on you. Thank you. They're yours. Actually, they were Nana's. My mother, ladies and gentlemen. Why did you want to? Por que quis se arriscar com um programa que ainda não estava consolidado? I thought the ensemble work would. O conjunto funcionava, são talentos diferentes. Eu percebi que aquilo era muito bom, então eu aceitei. You just start with half a dozen European cities, throw in 30 euphemisms for male genitalia, and bam, you have got yourself a book. Quando o programa estreou, em setembro de 1994... You got a job? Are you kidding? I'm trained for nothing. How was? O que era diferente da estrutura do plano inicial? A maior diferença foi a decisão de não ter um personagem principal. It's like that, with feelings. Courtney Cox, who also... Courtney Cox era a atriz mais conhecida na época. Ela tinha estrelado em um filme naquele ano, o Ace Ventura. Swear if you do anything to embarrass me in front of camp. What? Like this? So she was... Ela era o nome mais lucrativo e a NBC queria que ela fosse a personagem principal. Anyway. Eles fizeram um pacto de permanecerem juntos. Eles negociavam juntos e se nomeavam para as mesmas categorias para que não houvesse uma demarcação de quem era mais famoso. That little naked guy would be me. Oh, look at the little thing. Yes. E como surgiu a música que se tornou tão icônica? A música foi composta pelo meu ex-marido. Como aconteceu de vocês cantarem a música tema de Friends? Nós recebemos a oferta na quarta. Fizemos o arranjo na quinta com o diretor musical Michael Sclaff. Editamos a música no sábado e ela foi ao ar na outra quinta. Esta é a famosa fonte que vemos na sequência de abertura de todos os episódios de Friends. Algumas curiosidades sobre ela. Primeiro, não fica em Nova York, e sim nos estúdios da Warner Brothers, em Los Angeles. Segundo, eles filmaram às 4 da manhã, e os atores estavam morrendo de frio e molhados. Mas como o elenco foi selecionado? E quais dos atores quase não entraram? Okay, so I'm responsible, I'm organized, but hey, I can be a kook. It's going pretty good, you know? It's nice, we're having fun.
So when do we get to meet the guy? Yeah. So today's Monday? Never. Heads up, Rose. Score! You suck. Dizem que Courtney Cox iria interpretar a personagem da Rachel. Nós pedimos que ela fosse a Rachel, mas ela disse que queria ser a Mônica. Achamos que ela tinha a cara da Rachel por ser bonita e simpática. She said, no, 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 no. Mas ela não aceitou. Ela se via como a Mônica. Nós decidimos tentar e quando ela começou, achamos ótimo. Monica, great. I just connected with her in a certain way, and I was going to play Rachel just very neurotic and not as like ethereal and quirky. My first paycheck! Look at the window. There's my name. Hi, me. Latte. And a nice tea. I'm getting pretty good at this. Excellent. That's very good. Good for me. Rachel is a really difficult part. O papel da Rachel era muito difícil, porque poderia se tornar um personagem bem desagradável. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, I said maybe. Ela é egoísta, é mimada e abandonou o noivo no meio do casamento. I was on another show at the time. Jennifer Aniston was in... Jennifer Aniston era protagonista em outro seriado chamado Muddling Through. Se aquele programa tivesse feito sucesso, já tínhamos gravado uns 4 ou 5 episódios. Então teríamos que regravar os primeiros episódios de Friends com outra atriz. Sydney, you gonna eat that steak, argue with it? Nós íamos prosseguir e fazer de tudo para tirar Muddling Through do caminho. Sydney, tell me something. How often do we have steak on the menu? She'd hardly ever. That's right. So what you have there is a rare steak. E decidimos colocar os filmes de Danielle Seal no mesmo horário de Muddling Through, para eliminar o público que provavelmente estaria assistindo ao seriado em um sábado à noite. E funcionou. Saturday night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. And now you're choking. Are you all right? Okay, I don't sound like that. That is so not true. That is so not. Oh, shut up! Matthew Perry? Sim. Você o queria muito. Foi o primeiro a quem oferecemos o Chandler, mas ele fazia outra série chamada... LAX 2194. In the sci-fi sitcom LAX 2194. It's about baggage handlers in the year 2194. I sorted out aliens' luggage. Não é um bom título. Title. No, it's not. Não mesmo. Mas estava na primeira posição. First position. Isso acontece quando você encontra alguém perfeito para o papel e decide ver se a outra série fracassa e ele fica disponível. Estávamos preocupados. Vimos muitos candidatos e até oferecemos para outra pessoa e... Quem? Não. Já faz mais de 25 anos. Agora a verdade pode ser dita. Um ator adorável chamado Craig Bierko. Sei. Mas ele não gostou do formato da série. Não foi a melhor decisão. Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship. And sex. I don't know, you don't want to mess with corn nuts. They're crazy. Fizemos uma audição com o David Schwimmer para um piloto anterior. Quando começamos a escrever o roteiro, pensamos, sabe quem seria bom para o Ross? David Schwimmer. Lembra dele? Ele seria ótimo. I guess they remembered me. There was something about his expression. Havia algo na expressão dele, na performance. Aquele cara que era uma espécie de vítima do mundo e nós amamos. Nós amamos. Just loved it. Oh, my butt cheek is waking up. Oh! Okay, thank you very much. Hey, what's going on? We just This is so great!
Lisa Kudrow. Ela chegou na audição e arrasou. Simplesmente arrasou. Oh my God! Don't do that! What? That man across the street just kicked that pigeon! Lisa apareceu algumas vezes em Louco por Você. Meu companheiro, Jeffrey Cleric, estava trabalhando em Louco por Você. One iced tea and one nice cool bowl of water. Quando estávamos escrevendo o roteiro, ele disse: a Phoebe é a Lisa Kudrow. Quando você a ver, não vai querer mais ninguém. I was told this is the one you want to do. I couldn't do it. Good for you, Joey. When I'm with a woman, I need to know that I'm going out with more people than she is. Can you stop yelling? You're making me nervous. And how you doing? I auditioned about, I guess, 5 or 6 times. Matt LeBlanc era o menos experiente como ator. Sim. Então por que arriscaram contratá-lo? I have to admit, Confesso que tinha uma certa preocupação quanto a isso. E a chefe de elenco da Warner Brothers, na época, me olhou nos olhos e disse: ele consegue. he can do it. Joey, stop hitting on her. It's her wedding day. What? Like there's a rule or something? When we originally wrote the part of Joey, Quando escrevemos o papel do Joey, a ideia era ele ser um ator sexy, um cara mais intenso. Mas não ficou engraçado. and it wasn't funny. And then Aí ele entrou. and when Matt Quando o Matt leu as falas, ficou muito engraçado. Oh, Russ. You get me so hot. I want your lips on me now. Cerca de 3.000 pessoas por dia, mais de 500 mil por ano, fazem o tour pelos estúdios da Warner Brothers. E na visita, eles vêm a este icônico sofá do Central Perk. Isso mostra o quanto o Friends ainda é um fenômeno. Mas o que acontece com os membros do elenco quando uma série se torna um grande sucesso? Bem, parece que alguns lidam com a fama melhor que outros. How good of friends are you? I'll start with you, Lisa. We're very good friends now. Às vezes uma série estoura, e foi isso que aconteceu no fim do primeiro ano. Do you guys watch the show together? Do you get together on Thursday nights? We were better about that in the beginning. Eu estava com eles em Chicago e parecia até que eram os Beatles. I want to know how your newfound fame has changed your personal lives. At all. Not at all. Como foi quando foram na Oprah? Eles estavam nervosos. Are you anything like the character you play? I think to a certain extent, yeah. Porque Friends estava ficando conhecida, mas a Oprah é a Oprah. Well, what else did he say? I mean, does he, like, want to go out with me? Well, given that he's desperately in love with you, he probably wouldn't mind getting a cup of coffee or something. Nós trabalhávamos muito, por horas a fio. All this time? and so I think we were living in a bubble. Acho que estávamos vivendo numa bolha. Não sabíamos muito bem o que estava acontecendo com a série, com o elenco, fora da nossa bolha. Show to the cast outside of our little bubble. And E eu me lembro que depois do fim da primeira temporada, Jeffrey e eu estávamos no aeroporto, porque finalmente estávamos de férias e olhamos para a banca de jornais e eles estavam em todas as capas. Foi uma loucura. Lembro de um dia entrar no carro, saindo da Warner Brothers, ligar o rádio e ouvir a música da série. Foi quando eu percebi que, uau, éramos um sucesso. Quando começamos a segunda temporada, éramos o programa número 1 da televisão. we had hit the home. Tínhamos marcado um gol de placa, um belo gol de placa. Estávamos nas bocas e nos corações de todo mundo. Oh my God, Ross, no, hang up the phone. Give me the phone, Ross. Give me the phone, give me the phone, give me the phone. E foi quando a NBC começou a tentar lucrar sobre eles e seu sucesso. Nos convidaram para fazer um comercial da Coca Diet. Por algum motivo, nós aceitamos. By specially marked packages of Diet Coke. Watch the Diet Coke commercial during Friends. Teve o comercial da Coca Diet. E parece que as pessoas não gostaram. Who's gonna drink the Diet Coke? Por que a reação foi negativa sobre o patrocínio? The truth is you had A
A verdade é que a Warner Brothers e a NBC queriam fazer dinheiro com a série. I feel violated, and not in the good way. For many years, Durante muitos anos, fomos a série mais assistida da história da televisão. Is that what you want to hear? I didn't do it. I wasn't even there. Wasn't me. You know what would be nice in here? A couple of candles. Parecia que Friends estava em todo lugar. We were oversaturated. Estávamos saturados e precisávamos voltar para o que fazíamos de melhor, que era contar histórias. and we actually sat. E nós nos sentamos na sala de reuniões da NBC e dissemos: talvez seja melhor recuar e deixá-los respirar um pouco. Breathe. I spent 20 years. Eu passei 20 anos na NBC. Eu nunca tinha tido uma conversa daquela sobre uma série. Ever. E era algo novo para nós. Do we dare? We dare. Friends decolava em grande estilo, era um sucesso. Smelly cat, what are they feeding you? Everybody! Smelly cat, it's not your fault. Quando se tem um sucesso, os contratos são rasgados. Os grandes destaques foram David Schwimmer e Jennifer Aniston. Então eles foram chamados pela NBC para renovar os contratos, acreditando que seriam bem recompensados por terem virado grandes estrelas. And traditionally, in a negotiation. E normalmente, em uma negociação, você chama um, depois chama outro, e todos são forçados a seguir a mesma linha. E David Schwimmer achou que seria bom para todos uma negociação em conjunto, para que recebessem a mesma quantia. Ele pensava: estamos trabalhando igualmente, por que ter salários diferentes para fazer a mesma coisa? All right, listen, Mitzi, if you want this part, you're gonna have to take me with it. So I remember being in a strategic. Eu me lembro de estar numa sessão estratégica em que John Nagolha, que dirigia as relações de negócios, disse: nossa, que ousado, o elenco se uniu. Temos que negociar com eles como um só. From, I think, season 2 on, they were. Acho que a partir da segunda temporada os salários eram iguais. E na história da televisão, provavelmente, a maior remuneração que qualquer ator já teve. Any actors ever had. Eles construíram uma amizade? Como foi? Yeah, they were very. Sim, eles eram bem próximos. Eles entraram nessa juntos. Eles cuidavam uns dos outros e se apoiavam. Eles amavam uns aos outros e isso era visível. And even when one of them would have a struggle, quando um deles tinha alguma dificuldade, você sempre via os outros se dispondo a ajudar. Teve alguém para quem tudo isso, essa atenção, os holofotes, teve um custo maior? I think that acho que todos ficaram sabendo que a série teve um impacto sobre Matthew Perry. I was in denial about the serious nature of alcoholism and addiction. Once I had a drink, I could not stop. I couldn't stop. Okay, now you stay out here and you think about what you did. That's a duck. That's a bad duck. I did show up to work in states of just insane hangover. in the history of television, producers have acted. Na história da televisão, quando um dos membros do elenco tinha problemas com vício, ou os produtores deixavam que ele se matasse, Usually by either letting them kill themselves or tomavam a frente por saberem que isso é uma doença e que não é algo que ele estava fazendo intencionalmente para prejudicar a série e nem sendo irresponsável como ator. Or irresponsibly as an actor. So I feel very proud. Eu me sinto muito orgulhoso de todos nós termos apoiado o Matthew e o ajudado às vezes. Sinto que fizemos a coisa certa quando o apoiamos. Essa construção é o icônico hospital da série Plantão Médico, que se passa em Chicago. E só a alguns passos de distância, o lugar que Friends usou como Central Park, em Nova York. Foi aqui que filmaram algumas das cenas ao ar livre mais engraçadas.
sex. No sex, bad jobs, hit show, go figure. Go figure. Why do you think it's a hit? The writing. Got to have good writing. It begins with the writing, right? Yeah. Shut up. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Writing. Era o melhor roteiro com que já tinha trabalhado em uma comédia. First they go up one side, they move it over, then they go up the other side, they move it back, and then they do the rear. What? Ross, will you tell him? Isn't that how a tailor measures pants? Yes, yes, it is. In prison. We loved what Nós adorávamos tudo o que os roteiristas faziam e o que acontecia no palco. Nós sentíamos a química daquele elenco. that cast. Joey? Thank you. Monica, I'm your best friend. Sweetie, don't worry, you'll get picked. Chandler. I don't think anybody realizes how hard this show is to write. There's always 6 characters they have to service, and then a lot of them dovetail into each other. That's pretty extraordinary writing. A estrutura era diferente de outras séries de comédia? I guess the tradition in sitcoms. A tradição em séries de comédia era ter uma história A e uma história B. E a B era menos importante, mas tínhamos 6 pessoas no elenco. Então tínhamos uma história A, uma B, uma C em cada episódio. Pensávamos, a piada é boa, dá pra ser mais engraçada? These are some incredibly funny people. São pessoas muito engraçadas, todas no mesmo lugar, fazendo o melhor pra ganhar o jogo. Contar a piada mais engraçada, encontrar a fala que vai conquistar os colegas roteiristas. They're fellow writers. I think A parte difícil eram as brutais horas de trabalho e a intensidade. Very often we would stay all night. Frequentemente trabalhávamos a noite toda porque sabíamos que a cena seria gravada no final da semana. Então, era melhor ajeitar logo. Ainda está engraçada? they would be there after midnight. Eles ficavam lá até depois da meia-noite. Muitas vezes era madrugada, quando a melhor piada surgia. Como era uma sala de roteiristas e as horas de trabalho? Era difícil. Algumas vezes eu ia para casa com o sol nascendo, arrumava meus filhos para a escola e voltava para o trabalho. Eu diria que, por 3 anos, eu não fiz nenhuma refeição com os meus filhos. Give me the modus operandi. Take me through the week, David. We would have a table read with the whole writing staff, the production, heads of production, the executive producers. If it gets a laugh, then it's worth keeping. You know what? If we were in prison, you guys would be like my bitches. It was an absolutely insane experience. Era uma experiência insana, porque a Marta e o David nunca estavam satisfeitos. Never satisfied. Maybe for this part of it. On Tuesdays. Às terças íamos para o primeiro ensaio e aí tínhamos que reescrever. Have to go back and rewrite. So after Matthew says. They were a little nervous about certain. Eles estavam preocupados com as coisas de cunho sexual. Foi uma batalha com os padrões da televisão. De repente avisaram que não podíamos falar mamilo. And you have to figure out a way to... E você tinha que achar um jeito de passar a mesma ideia, então virou região mamária. So we came up with nipular. No, you wait, this is ridiculous. Just say one thing. What? What? That's a relatively open weave, and I can still see your nipular areas. We pushed the boundaries. A gente se superava. A Marta e o David lutavam pelo que faziam. E nós continuamos relevantes. E tivemos progressos. We said your parents flipped a coin, decided to raise her as a girl, but you still had a hint of a penis. No momento você podia falar pênis e de repente não podia mais. Por 2 anos podia, depois não podia mais, aí podia de novo. All right, look, penis schmenis, okay? We're all people. Tinha umas discussões em que falavam, vocês só podem falar pênis uma vez e disseram 3. A gente respondia, ok, falamos pênis 2 vezes, se liberar isso em outra parte do roteiro. Nora, Charles. E você tinha falas engraçadas, né? Sim. Você pôde falar pênis. Eu nem acreditei que deixaram. Aren't you a little old to be wearing a dress like that? Don't you have a little too much penis to be wearing a dress like that? Oh, my God.
one. To have a... Ter um personagem transgênero em 2001 foi pioneiro, não? I know. Pois é, eu achei que eles foram corajosos. Claro que quando vi que eu era casada com a Morgan Fairchild, tive que me acostumar com a ideia. I really had to get my head around that one. You look beautiful, Mom. You look beautiful too, Dad. Como era o processo? Ficavam atualizando o roteiro? Era igual a outras séries de comédia. Você vai, lê, vê o que funciona e às vezes eles criavam e adicionavam outra coisa no meio. Don't take this personally, okay? It's just that I just can't have sex with a sick person. You know, if a line isn't working and it's driving me crazy that I can't make this work, we'll, all work together and try to, figure out some other line or the best way to do it. Matthew Perry, O Matthew Perry dá o toque pessoal dele. Quando escrevemos uma fala, a ouvimos em nossas cabeças de uma certa maneira. E ele escolhia de propósito outro jeito de falar para enfatizar. You seen Joey? What's the matter? Oh, just this. Se uma piada não gerava uma risada alta no estúdio, a gente se juntava e quebrava a cabeça para tentar criar uma piada melhor. Valia a pena, porque era o que aparecia na televisão. Joey, I'm a little shy. That's okay, Ross. You can ask me. Vamos falar de um episódio, um sobre pôquer. Fale como foi aquele episódio. The people who make Friends realize that they need to... As pessoas que faziam Friends perceberam que precisavam descobrir como juntar comédia e emoção. A forma como esse episódio consegue ser engraçado e dar um nó na garganta se transforma na fórmula que Friends usa muito bem dali pra frente. That's all right. That's a tough hand to beat. I thought we had them. Oh, well, when you don't have the cards, you don't have the cards, But, look how happy she is. Here it is. Aqui fica o palco 24, onde foram filmados muitos dos episódios de Friends. A Warner Brothers até colocou uma placa comemorativa. Quer saber quem filma aqui hoje? Uma dica. É outra série famosa que voltou após 20 anos. Friends fará o mesmo? Obviously, a very disturbing live shot there. Hit the Pentagon on the outside. A popularidade de vocês aumentou depois do 11 de setembro? Yeah, it did. Sim, acho que na época tinha muita coisa ruim nos jornais e no mundo. E a série era como receber amigos em casa e tinha amor e esperança. And it had love, and it had hope. Are you really gonna do this? Yeah. I'm gonna have a baby. I'm gonna have a baby. I'm gonna have a baby! Qual foi a dificuldade de encerrar as histórias no final? Foi muito difícil. It was really hard because, Foi muito difícil porque algumas coisas eram previsíveis, então tínhamos que fazê-las de um jeito imprevisível. Let her off the plane! I am afraid you are gonna have to take your seat. Oh, please, Miss, you don't understand. Try to understand! Oh, come on, Miss, isn't there any way that you can just let me off the... No! Everybody basically... Todo mundo sabia que o Ross e a Rachel iam ficar juntos, então tínhamos que pensar em como surpreender. Oh my God, did she get off the plane? Did she get off the plane? I got off the plane. She got off the plane. Uma coisa finalmente apareceu no último episódio. Foi revelado como eles conseguiram um apartamento. Sempre se falava, lá é muito grande, como é que eles conseguem bancar isso? É televisão, me deixa em paz. Mas tínhamos que falar disso cedo ou tarde. Look around, you guys. This was your first home. And it was a happy place, filled with love and laughter. But more important, because of rent control, it was a friggin' steal.
I think Marta and David from Acho que quando a Marta e o David apresentaram a série, eles já sabiam para onde ela had ia. a sense of where they were going. This is harder than I thought it would be. Eles sabiam o que o público queria. And they delivered. E entregaram de um jeito maravilhoso. Okay, should we get some coffee? Nossa, 10 anos. A meta era que não cancelassem. Qual o segredo do sucesso de 10 anos? Está no elenco e no roteiro. Oh, the food smells great. We told Universal. As pessoas se identificavam com as histórias. Happy Thanksgiving, everybody. Oh, well, this has been great. See ya. The show itself was about. A série era sobre a época da vida em que você sai de casa e seus amigos viram a sua família. Become your family. If nobody tagged Rachel, then isn't the play still going? So it's a time in it. É um momento que todo mundo passa na vida. Over 75 million. Mais de 75 milhões de norte-americanos, um terço do país, assistiam à série às quintas-feiras. So Friends was a monster hit in ways that Friends era um sucesso enorme, de uma maneira que é difícil imaginar hoje. Não há comédia de meia hora que tenha feito mais sucesso no mundo por 25 anos. for 25 years. We were on a break! Oh my God! E o impacto na televisão? Smelly cat, smelly cat. Um fenômeno como Friends não pode ser recriado. Essa coisa de todo mundo assistir algo específico ao mesmo tempo. If you'd all please join me in raising a glass. It doesn't really. Isso não existe mais. Nesse sentido, Friends foi a última série assim. Netflix was willing to pay. A Netflix queria pagar 80 ou 100 milhões de dólares para manter a série na plataforma por um ano. Está surpresa com o sucesso na Netflix? Shocked. Shocked and... Chocada. Chocada e grata, porque a série reviveu não só aqui, mas no mundo inteiro. Around the world. Check this out, huh? That's good stuff. I always thought that my only legacy... Sempre achei que meu único legado seriam meus filhos e algo... So, humbling. Que me honra e emociona ao ver que a série se manteve. How is you drinking helping the kids? Because the more I drink, the less there is for the kids to drink. There are 12-year-olds who are discovering this show. Há adolescentes que estão descobrindo a série agora. Tratam como se fosse deles e maratonam os 230 e poucos episódios. É insano. É uma série de 25 anos atrás. And yet there is a Porém, ainda existe algum tipo de amor por ela. É uma loucura. crazy. Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. Our world today is the most connected world. Nosso mundo hoje é mais conectado do que jamais foi. Mas acho que, ao mesmo tempo, nós não nos conectamos. Temos informações, mas as pessoas não se conectam. People aren't connecting. And I think part of it's enduring. Acho que esse sucesso não é por causa do celular. É pela série tratar de seres humanos. Can we come in? And A série segue reafirmando como a verdadeira conectividade acontece. Como são os relacionamentos reais. what real relationships are like. She's amazing. Here's the answer. Eis a resposta para o que estão filmando aqui. Fuller House, a continuação da série 13 é Demais, exibida de 1987 a 1995. O set é diferente da época de Friends, mas a vontade de ver de novo os personagens é a mesma. 13 é Demais voltou. E quanto a Friends? Do a Friends reunion, okay? The girls would do it. Yeah. And the boys would do it. So, of course, O pessoal nostálgico quer esse retorno. Part of the problem is... Parte do problema é que a essência da série era sobre a época em que os amigos são sua família. Mas ao ter uma família própria, isso muda. That changes. The other one will be along in a minute. I'm sorry, who should be along in a what now? The next baby should be along in a minute. We only ordered one. Seria patético uns cinquentões em uma cafeteria.
terminamos direito, com laço e tudo. E acabou.